Se alguém tiver algum problema, pode abrir o microfone e falar. Eu acho que na hora fica um pouco melhor, até para não perder ali o fio da meada, né? Então, se alguém quiser falar alguma coisa na metade ali, pode abrir o microfone e falar que a gente para e responde a pessoa, beleza? Vou compartilhar minha tela aqui. Aqui. Já estão vendo a minha tela aqui, né? Sim, tá vendo? Aqui eu estou na tela inicial da bateria. Na tela inicial a gente já tem um pequeno relatóriozinho ali, que seria basicamente um resuminho aqui, né? Que seriam as mensagens do mês. Então tem as conversas, as mensagens recebidas e as enviadas. É bem um resuminho bem rápido, só para quem está entrando já direto. Para ir diretamente para os relatórios. A gente vai ter o botão de relatórios, né? Então, clicando aqui, a gente vai para a primeira parte do relatório, que seria o do dashboard. Esse carinha, ele vai ser basicamente uma junção de vários relatórios diferentes, né? Então, eu posso procurar indicadores aqui, por exemplo, de todos os tipos de relatórios que eu tenho na bateria. Depois eu vou voltar nessa telinha aqui, a gente vai montar essa telinha depois, né? Para vocês entenderem melhor o que é cada coisa aqui, mas basicamente aqui eu consigo montar o que eu quero, ele vai montando aqui, eu posso ir puxando e montando. Isso aqui é personalizado por usuário, né? Então, por exemplo, um usuário ele pode montar um dashboard mais voltado para a inteligência artificial, o outro vai ser mais voltado para as mensagens e tudo mais. Então, cada um que vai montar aqui, ele vai poder montar do seu jeito, com o que ele quiser ou não ver, né? E aí, salvando aqui, ele vai sempre, quando ele entrar nessa página, ele vai estar com esse dashboard montadinho, sem precisar ficar indo em cada página, pesquisando cada tipo de assunto ali, né? Então, ele já vai ter um briefing ali direto na primeira página aqui de dashboard. Todos os relatórios eles vão ter esse cabeçalho aqui de data, né? Então, basicamente, eu vou conseguir pesquisar pelas últimas 24 horas, pelos 7 dias, 15 dias e 30 dias, ou uma data customizada que eu queira, né? Um intervalo de tempo ali que eu queira que seja pré-definido. Todos eles vão ter isso, né? Então, só para não repetir sempre. Basicamente, quando eu clico aqui na setinha, eu vou ter os tipos de relatório, e aí sim eles vão ser definidos, né? Por exemplo, o tipo de mensagens. O que eu tenho nesse relatório? Eu tenho o total de mensagens, quantas delas são recebidas e quantas delas são enviadas, né? O recebido seria o que eu recebi do cliente, o que o cliente falou comigo, as enviadas, o que o bot enviou para o cliente. Eu vou ter o gráfico, né? Todos eles vão ser separados sempre por gráficos. E eu vou ter a distinção dos canais. Então, no caso aqui, como esse bot é só webchat, ele vai ter marcado aqui só webchat. Caso, enfim, fosse os outros canais, eles estariam cada um com a sua respectiva cor dentro aqui no gráfico. Aqui eu consigo ter uma ideia, basicamente, de qual é o canal mais utilizado. Enfim, ali eu tenho basicamente essa ideia, né? Se o caso o bot for de mais de um canal. O de mensagens é bem, bem tranquilo, ele tem só as informações quantitativas mesmo. A parte de conversas, né? Conversas seriam as sessões que a gente tem, né? Então, toda vez que um usuário inicia uma conversa, ele é contabilizado aqui. A gente tem as conversas que são contabilizadas e as que são abandonadas. A diferença das duas, basicamente, é que as contabilizadas são que o cliente ele chegou até o final do fluxo de forma orgânica, né? Então, por exemplo, ele fez o fluxo completo e no final eu dei um tchau para ele e finalizou ali a conversa. Aquilo ali é uma sessão, uma conversa que é contabilizada. A abandonada, por algum motivo, ele parou de falar no meio do caminho, né? Então, às vezes ele já conseguiu o que ele queria, às vezes, enfim, ele se perdeu, esqueceu de falar e já deu o tempo ali de sessão. É tudo que não chegou até o final do bot organicamente, né? Então, nem sempre o abandonado, às vezes a palavra abandonado ela pode ser vista meio que de um jeito ruim, né? E não necessariamente ela é ruim. Às vezes o bot, ele, enfim, ele te dá uma resposta e tu só para de falar com o bot, então isso é uma questão abandonada, então não necessariamente é ruim. E aqui embaixo eu vou ter o tempo de atendimento. Eu posso marcar aqui o checkbox caso eu tenha um atendimento humano, né? Então, se eu clicar aqui, por exemplo, ele vai me dar o atendimento humano. Nesse caso aqui, ele não tem, mas no caso aqui eu vou ter a média de tempo que tem aquela sessão do bot, qual que foi o tempo máximo e o tempo mínimo de sessão, né? Tempo máximo e mínimo são as pessoas, né? O maior número dentro daquele período, né? O quanto mais tempo aquela pessoa ficou e o que ficou menos tempo. E aqui eu vou ter
também o gráfico em segundos aqui de tempo de atendimento separado, no caso aqui é por hora, né? Aqui dentro do caso de conversas, eu vou ter mais filtros, então além da data, eu vou conseguir pesquisar algumas outras coisas dentro dele, ou seja, eu posso pesquisar tags, eu posso pesquisar os canais, variáveis dentro do meu fluxo e o valor dela, né? Ou seja, eu posso pesquisar somente o canal de web chat, por exemplo. Então, aqui dentro dessas questões de conversa, eu vou ter só os canais de web chat. Por exemplo, se eu tiver só o WhatsApp, se eu tiver um bot que tem os dois canais, por exemplo, eu quero só olhar os de WhatsApp, eu posso selecionar aqui o canal só de WhatsApp. Dentro do meu bot, eu tenho uma variável que é o tipo do usuário, por exemplo. Lá dentro do meu sistema, eu tenho dois tipos de usuário. Eu posso verificar aqui, selecionar a variável que eu quero e definir o valor para ela aqui, que quando eu for pesquisar ela só vai pesquisar aquela variável pelo valor que eu defini, né? Então, se for um tipo de cliente, por exemplo, eu posso botar ali o tipo do cliente, ele só vai me retornar as conversas que tem aquela variável com aquele valor, né? A parte aqui de tags, dentro do fluxo lá da bateria, né? Acho que a maioria de vocês já está familiarizado. Todo bloquinho que chama lá, todo step do cliente, eu posso flaguear, né? Eu posso colocar uma tag dizendo que ele passou por aquele bloco. E aqui dentro do relatório eu consigo ver quantas pessoas passaram por cada tag, né? Aqui é só quantitativo, ele não vai me definir nada, então basicamente eu sei que 13 pessoas iniciaram o atendimento e dessas 13, 9 pediram esse como posso te ajudar. Eu tenho ali uma média para saber mais ou menos o caminho que aquela pessoa seguiu dentro do meu bot, né? As tags, elas normalmente são usadas para isso, né? A gente consegue definir os assuntos, taguear cada assunto e definir ali qual assunto é mais falado e qual é menos falado. Então aqui, por exemplo, eu posso pesquisar pela tag, ou posso só mostrar todas, né? Que é o padrão que vem. E também aqui eu também posso pesquisar por filtros, né? Por exemplo, eu quero só ver as tags que foram feitas no canal do WhatsApp, por exemplo. Eu posso selecionar só o WhatsApp aqui. E aí, quando eu filtrar esse cara, no caso, como esse bot ele não é WhatsApp, ele não vai encontrar nada, porque aquelas tags ali, elas não são de WhatsApp. E caso deixe vazio assim, ele vai pesquisar em todos os canais. A parte de inteligência artificial, né? Então, dentro da parte de inteligência artificial, eu vou ter três tipos de relatório aqui, que são as intenções não compreendidas, as compreendidas e o desempenho dessas intenções. O que seriam as não compreendidas e as compreendidas? As não compreendidas, elas são todas as intenções que a inteligência ela chegou a entender o que era, porém ela não bateu o nível necessário para acessar aquela intenção, né? Então, quando a gente trabalha com inteligência artificial, a gente define lá no bloquinho qual é a porcentagem que ela precisa entender para eu acessar determinado assunto, por exemplo. Então, quando ela não é compreendida, significa que ela não atendeu o requisito mínimo de competência, né? Então, ela não chegou, nesse caso aqui, por exemplo, a 80%. Ela pode ter menos de 80%, então eu vou marcar aquilo lá como uma intenção não compreendida. Isso aqui vai dar uma ideia para quem está mexendo que quais as intenções que elas precisam de, às vezes, mais exemplos, às vezes dar uma olhada melhor, talvez baixar um pouco o entendimento ali da inteligência para dar certo. Então a gente vai ter essa noção aqui dentro, né? As compreendidas é justamente o contrário, né? Então todas as intenções que elas alcançaram a mínima ali para atender o que o cliente precisava. Então, por exemplo, aqui eu tenho finalizar, eu tenho um sobre nós, um agendar exame igual o outro, e um xingamento aqui, que é parte da inteligência. Todas essas, elas acessaram o mínimo que o bloco precisava para ser acessado via fluxo, né? Então, por exemplo, quem pediu um finalizar ali e entrou aqui, essas 5 pessoas, elas conseguiram finalizar o bot pela inteligência. Então, é o contrário ali dessa primeira. E aqui a parte de desempenho seria uma média de como está o desempenho de cada intenção ali, né? Então eu vou ter sempre a frequência que ela que seria o quanto que foi entendido, e aqui sempre eu posso selecionar tanto a ordem crescente quanto a decrescente,
e aqui vai estar as cores conforme a gente definiu, né? Acima de 90% ela está verdinha, ela está indo bem. Abaixo disso ela vai ficar amarela, quer dizer que tem que dar uma atenção, mas ainda não é perigo. E abaixo de 50% ela vai ficar vermelha. E aí sim tem que dar uma atenção, porque realmente aquela intenção ela não vai estar funcionando tão bem e talvez até ela atrapalhe um pouco o fluxo do cliente, né? Então aqui vai ter sempre essa listagem para a gente conseguir dar essa olhada. Os filtros também a mesma coisa, né? Vai ter aqui os mais filtros e o filtro de data, eu consigo ter essa ideia aqui dentro da IA. E a parte de pesquisas, que é a nova, né? Aqui eu vou ter dentro todas as pesquisas que foram cadastradas, então eu posso selecionar cada pesquisa aqui para visualizar. E quando eu seleciono a pesquisa, no caso esse aqui só tem uma, então ele já está selecionado aqui, eu vou ter a ideia de quantas pesquisas foram feitas, quantas dessas pesquisas foram finalizadas e quantas abandonadas. Essa ideia do abandonado é igual à ideia do bot ali, né? Então eu mandei a pesquisa para o usuário, só que ele não me respondeu, ele não finalizou aquela pesquisa, né? Ele não foi até o final. No caso aqui eu tenho essa pesquisa só tem uma perguntinha, que é o nível de satisfação, e aqui eu vou ter a quantidade de vezes de que cada cliente selecionou, né? Então eu vou ter ali uma nota como indiferente e o resto ali como muito satisfeito. Aqui eu posso visualizar ou só as finalizadas ou não, né? Para ter essa ideia. E também vai funcionar a mesma coisa dos mais filtros. Se caso eu tenha lá, por exemplo, eu quero ver só as pesquisas que foram feitas no WhatsApp, eu posso vir aqui e selecionar só o WhatsApp aqui e filtrar que aquilo ali vai filtrar somente pelas pesquisas feitas no WhatsApp. Enfim, dúvidas de alguma parte dessa primeira parte aqui? Acho interessante para continuar, só para ver se alguém precisa de alguma coisa. Beleza, vou continuar aqui. Eu tenho uma dúvida ali em relação às tags. Pode, O pode que que falar. acontece ali nas tags ali, você consegue ver quantas pessoas passaram por um determinado bloco ou outro, né? Tu não consegue relacionar as pessoas que passaram por esse bloco, qual foi o próximo bloco que ela escolheu, por exemplo? Não, essa parte não. O que a gente consegue, e aqui é até interessante assim, né, essa questão de pessoas, não necessariamente são pessoas, tá? Porque como um bloco dentro do fluxo, né, dependendo do jeito que tu coloca ali, que tu cria o teu fluxo, uma mesma pessoa pode passar várias vezes por uma mesma tag, Sim. não necessariamente aqui são 13 pessoas que iniciaram o atendimento. Elas podem, no caso, não são 9 pessoas Uhum. que entraram nesse menu aqui, por exemplo. Podem ser só Aham. 3 pessoas que entraram 3 vezes. Aham. Mas essa questão de fazer essa relação, Tu não consegue relacionar um a com o gente não outro, vai, né? nessa parte aqui Entendi. a gente não vai relacionar porque ele só vai marcar ali quantas vezes ele entrou naquela Uhum. tag. Entendi. Obrigado. Beleza. A parte de status em real time, basicamente como o meu bot ele está se comportando no momento atual, né? Então se eu entrar nessa página, toda vez que alguém entrar no meu bot, ele vai adicionar ali nas sessões ativas. E aqui tem a diferenciação quantas pessoas estão só no meu bot ou quantas pessoas estão em atendimento humano, para eu também ter essa ideia. Mas seria só um status mesmo. A gente não consegue tirar muita informação, é só o que está acontecendo no real momento aqui, né? A parte de histórico de mensagens, né? Aqui dentro eu vou ter a listagem de todas as pessoas que conversaram com o meu bot, né? Então aqui sempre vai ter selecionado o íconezinho do canal que a pessoa usou, qual que foi a data e a sessão, caso, enfim, tenha algum tipo de problema, esse número é passado para a gente verificar, né? Quando eu clico aqui, eu posso ver o que foi falado com o meu bot, né? Então eu posso ter acesso a todas as conversas e também eu vou ter sempre flagueado as situações, né, que aconteceram. Então, se alguma coisa acontecer por exemplo, da sessão ser finalizada, eu tenho a flag de finalização. Se encerrou por algum outro motivo, eu também tenho a flag de encerramento e tudo mais. Então, eu sempre vou ter todas as conversas aqui. Aqui na parte da direita, né, eu consigo verificar as variáveis que foram utilizadas naquela sessão e as tags que foram acionadas dentro daquela sessão, né? Então, isso aqui é, né,
questão interna, eu consigo saber o que cada usuário acessou e tudo mais. E aqui sempre eu vou ter toda a questão, né? Então, por exemplo, a sessão encerrada aqui, eu vou ter uma flagzinha dizendo que ali finalizou e dali para frente ela não vai, né? Eu consigo exibir o número de telefone, né? Caso eu tenha números de WhatsApp, por exemplo, se eu selecionar esse carinha, ele vai me mostrar o número da pessoa, e aí eu posso pesquisar, né? Enfim, pegar aquele número para saber quem que falou e tudo mais. E também a parte dos filtros. A única diferença do filtro do histórico de mensagens é que eu consigo pesquisar a sessão ou o número do contato diretamente por aqui. Então, caso eu tenha alguma sessão que foi passada, um número que está entrando em contato e está com algum erro, e eu não queira entrar ali e ver todas as sessões para procurar na mão, eu posso só botar o número de contato da pessoa aqui, ou o número da sessão da pessoa e filtrar, que ele só vai achar aquela sessão para mim e vai ser mais simples, né? Então essa parte seria mais de visualizar mesmo como que o teu bot está indo, como os clientes estão conversando com ele e tudo mais. E eu vou ter as duas partes de log, né? Tanto o log de erros, que é um log que basicamente ele vai me verificar, e aqui eu fiz esses exemplos aqui para a gente ter como visualizar. São alguma coisa que está dando errado, né? Então os 3 blocos que a gente tem é o bloco de script, o de API de JSON API e de API V2. É os 2 blocos que a gente tem esses logs de erro. São blocos um pouco mais complexos, né? Nem todo mundo vai mexer com eles, mas isso aqui já dá uma ideia mais ou menos de se alguma coisa está errada no meu fluxo, qual que é o tipo de erro, enfim, se estiver acessando uma API de algum de vocês conseguem às vezes passar ali para a equipe de desenvolvimento, enfim, de estar olhando o que quer, né? É um pouco mais técnico, mas é mais para verificar se está acontecendo algum tipo de erro. Eu consigo clicar aqui e verificar o que está acontecendo, né? Então eu consigo verificar, por exemplo, qual que foi o bloco, qual que foi a sessão que acionou aquele erro, qual que foi a data, o número do erro que ele me retorna, e aqui toda a informação que eu tenho daquele erro, né? Então ele vai me retornar tudo que ele precisa do que aconteceu com aquela chamada, né? Então se alguma coisa estiver acontecendo de errado aqui, a gente já tem mais ou menos uma ideia do que pode estar acontecendo. E toda vez que eu clicar aqui, ele vai me dar sempre as informações daquela chamada, né? Também eu posso aqui selecionar e procurar por sessão, mesma situação do outro, para, enfim, eu verificar se existe uma sessão que tenha dado algum problema, se eu achei ali alguém que tentou, enfim, comprar um produto e não conseguiu, eu posso verificar ali direto pela sessão e saber o que aconteceu. É um pouco mais técnico, mas é interessante de vocês saberem que às vezes precisa passar essa informação para alguém, né? A parte de log do criador, essa parte de log do criador, tudo que eu faço dentro ali do meu criador, ele vai logar isso, né? Então a gente tem os tipos de ações, então inserção, remoção, atualização, tudo coisas que a gente pode ver o que aconteceu, né? Caso, enfim, começou a dar um problema, a gente quer saber o que foi alterado, porque, pô, Ian, desde ontem o meu arquivo que antes era enviado, agora não é mais enviado. Pô, vamos olhar lá o log de criador, vamos ver o que foi alterado, porque talvez alguma alteração dessa tenha dado algum desses problemas, né? Então, quando a gente vê o usuário que fez aquela alteração, né, em questão de organizações ali que mais de uma pessoa mexe no mesmo bot, a gente tem sempre o usuário, né, para delimitar isso. Qual que foi o tipo de atualização dele, né? Qual que foi o tipo de ação dele? Se foi uma atualização, uma remoção, uma inserção e tudo mais. Qual que foi a descrição? Essa descrição é mais para a gente saber qual bloco foi mexido, o que foi mexido ali dentro, né? Às vezes não é um bloco, às vezes é outra coisa. Qual que foi a publicação que foi feita aquilo e a data que foi feito aquilo, né? E aqui, se eu entrar nos detalhes, eu consigo saber o que alterou do antigo para o novo, né? Então, deixa eu ver se tem, por exemplo, um mais cheio de detalhe. Aqui, por exemplo, ele falou que foi inserido aquele conector. Então tem vários tipos aqui diferentes de. Eu queria um mais cheio de coisa, mas acho que aqui. Por exemplo, ele disse aqui que foi alterado. O que foi alterado é um pouquinho mais complexo também, mas é interessante caso aconteça alguma coisa. A gente consegue ver o valor novo e o valor antigo, por exemplo, o que foi alterado, se foi uma mensagem que foi alterada, qual que era o valor que estava antes, para a gente ver o que realmente foi alterado e tudo mais. Aqui a gente vai ter toda essa parte, né?
E eu vou ter a central de relatórios, que é onde eu junto tudo isso. Basicamente, eu consigo criar um relatório aqui, eu consigo gerar esse relatório e eu consigo exportar esse relatório. Então, eu consigo dar um nome para ele, né? Qual que é a data de início e de fim daquele relatório. Então, por exemplo, eu vou botar hoje, ontem e pode ser 23:50 aqui. Se eu quero exibir as mensagens ou não, e se eu quero exportar o relatório de tags, né? Isso aqui vai ser só como eu quero criar aquele relatório. Eu vou dizer aqui que eu quero exportar, exibir as mensagens. Quais os campos? Então aqui a gente tem alguns campos já definidos, então o número de contato, caso a pessoa tenha o número de contato ali, qual que foi o canal, duração da sessão, duração do atendimento humano, caso tenha, fila de atendimento, caso tenha uma fila, né? Qual foi a data do início da sessão, do fim da sessão, se aquela sessão foi finalizada ou não, se chegou a ter atendimento humano, se teve o atendimento humano, ele foi finalizado ou não, e as variáveis dentro do meu sistema, caso eu queira, por exemplo, saber algum tipo de variável que tenha dentro, né? Então aqui eu consigo selecionar, então, por exemplo, eu vou selecionar canal, se a sessão foi finalizada, e data do início e data de fim, por exemplo. Início e fim. Aqui é caso eu tenha um webhook para gerar junto com esse relatório. No caso aqui ele não é necessário. E eu posso só gerar o relatório aqui, né? Gerando esse relatório, ele vai estar criando aqui embaixo. Ele já me avisa que os relatórios dos últimos 30 dias, eles não vão... depois de 30 dias, ele não vai estar mais ali, né? Então ele vai sumir, basicamente. Então se eu tentar, por exemplo, baixar esse aqui, que é de 30 dias, antes de 30 dias, ele vai dar um erro. Então se eu tentar entrar, ele já não acha mais o arquivo. E o que eu baixei agora, ele baixa aqui o arquivo, ele vem em CSV. Opa, não sei se eu ativei o... Aqui, tá bom. Ele vem sempre em CSV. Eu não sei se eu vou conseguir achar. Aí, foi. Separado aqui, então, tudo que eu selecionei ali, né? Então, vai ter o ID da sessão, o canal, se a sessão foi terminada, aqui, né, no caso. Qual que foi o start, qual que foi a finalização, o ID da sessão e mais algumas outras informações, todas elas separadas por vírgula. E aqui eu vou ter tudo que foi falado, né? Como aqui eu selecionei as mensagens também, ele está vindo aqui com as mensagens, né? E tudo que foi falado, e eu tenho esse arquivo, enfim, para se eu precisar inserir num Power BI, se eu precisar passar para alguém que vai ler esse arquivo como CSV, ele vai sempre pegar esse arquivo e todo mundo que tiver acesso a essa página vai poder acessar esse arquivo. Então, não necessariamente ele precisa ser para mim, né? Então, não é por usuário, por exemplo. Eu criei lá o arquivo, eu posso falar, fulano, pode acessar lá e pegar o arquivo lá e baixar. Eu não preciso pegar esse arquivo e mandar para ele. Ele pode entrar aqui na bateria e baixar o arquivo ali, que ele vai ter sempre o arquivo. Durante 30 dias aquele arquivo vai estar certinho, todo mundo que entrar ali, que tiver acesso, vai conseguir acessar e baixar aquele arquivo. E é isso. Não sei se... Enfim, vou abrir um pouco para perguntas dessa parte dos relatórios de bot, aí depois eu volto pro Dash ali para a gente só montar um Dashzinho. Enfim, acho que já dá para... Oi, eu tenho uma pergunta. Oi, pode fazer. Então, esses relatórios, eu acabei de tirar um, e toda vez quando eu coloco naquele Omni Comment, na coluna do comentário do Omni, vem comentários com cifrão. Eu não sei se é alguma formatação do meu Excel, eu sei que eu queria me livrar desses cifrões. Provavelmente alguma formatação, talvez até da bateria. A gente pode dar uma olhada para verificar melhor. Tá. Porque isso ele vai puxar sempre o arquivo, né? E às vezes ele precisa, enfim, codificar aquele arquivo por algum motivo, por causa do tipo do arquivo, né? E Uhum. talvez às vezes quando ele vai codificar, ele mande esse cifrão. Perfeito. Eu vou falar com a minha CS, então, para ela ver se consegue ajustar. Obrigada. Beleza. A parte do Dash aqui a gente vai montar só para vocês verem como é que fica aqui, né? Então, por exemplo, o Dash ele vai carregar sempre todas as informações ali, né? Sempre que eu editar aqui, eu posso tirar
alguma informação aqui, eu mover isso, né? E aqui eu vou ter todos separados pelo tipo, né? Então eu vou ter as mensagens, então eu tenho e-mails e SMS. No meu caso aqui, por exemplo, eu não quero ele, não tem porquê. Só que eu quero ver total de mensagens, quantas foram recebidas e quantas foram enviadas. Não quero gráfico, por mim tá tranquilo, não preciso de gráfico. De conversas, eu vou ter o total de conversas, quantas foram contabilizadas e quantas foram abandonadas. Também não vou querer gráfico nenhum. E eu vou ter aqui a parte de... eu vou querer o tempo de atendimento humano, uma média, e eu quero também a parte de tags. Então aqui eu vou selecionar tudo. Então ele vai me dar todas as informações. Só que eu não achei, sabe, eu quero primeiro ver quanto tempo de atendimento. Eu posso sempre mover isso, né, livremente aqui para a pessoa poder mover e selecionar certinho o que ela quer, em qual formato que ela quer e tudo mais. Sempre que eu selecionar isso aqui, né, eu vou poder vir e salvar esse cara. Toda vez que eu entrar nesse relatório, nesse dash, desse bot em específico, ele vai estar com o dash já montado. Então, por exemplo, antes que eu tinha que acessar 4, 5 páginas para verificar tudo, aqui eu já vou ter sempre na primeira página que eu abrir de relatórios, eu já vou ter o relatório ali bonitinho, já setado, com todas as informações que eu quero, e sempre vendo o período que ele está ali em cima, né? Então, isso aqui é interessante até para a gente não precisar ficar acessando página por página ali. A gente vai ter o dashboard, a gente monta, cada um monta do seu jeito, do que achar melhor. E aqui a gente vai ter todo o dash montado, e já ter ali direto em primeira mão assim muita informação, né? A parte de relatório das empresas, né? A gente também vai ter esse dash, né? Então ele vai seguir esse mesmo padrão. E no relatório das empresas eu vou ter também a parte aqui da data e tudo mais. O dash funciona da mesma forma aqui, né? Eu posso acessar e selecionar o que eu quero. A única diferença é que no relatório de bots, aqui no cantinho, ó, eu tenho o tipo do bot, né? Eu vou ter cada bot ali em específico que eu vou verificar, né? Cada um vai ter a quantidade de conversas e tudo mais. E já na empresa eu não vou precisar ter isso, porque são todos os bots que tem configurados dentro daquela empresa, né? No meu caso aqui, por exemplo, eu tenho 9 bots. Ele vai me mostrar aqui os 9 bots, ele me mostra todas as mensagens daqueles 9 bots. Então, não necessariamente é só de um bot, ou eu vou precisar ficar selecionando um por um ali e ficar contabilizando. É só eu entrar aqui que ele já vai me falar daqueles 9 bots qual que é todas as mensagens daquilo. E aqui também funciona o mesmo esquema, né? Eu posso editar, mandar, tirar alguma coisa caso eu não queira, por exemplo, e salvar. E aqui eu vou ter 4 tipos aqui de relatório. Eu vou ter relatório de dados, que ele é bem simples, ele vai me dizer quantos bots tem, quantos setores eu tenho e quantos usuários tem. No caso aqui é a minha conta pessoal, então eu tenho 9 bots, só tenho um setor e só um usuário, que é esse padrão, né? Aqui é para eu ter mais essa ideia de quantas pessoas têm acesso, quantos setores tem aqui lá, quantos bots eu estou, é mais essa visão geral. A parte de mensagens, ela vai funcionar exatamente como o do bot, a única diferença é que ele vai estar contabilizando de todos os bots, né? E não só daquele bot em específico. O resto vai funcionar bem padrão. A parte de conversas, a mesma coisa, a quantidade de conversas é sempre, ela vai delimitar o período ali, mas vai pesquisar com todos os bots incluídos e não só aquele bot, né? Então aqui eu vou ter a quantidade de conversas, né? E aqui a única diferença é que eu tenho qual bot que foi aquela conversa, né? Por exemplo, aqui eu só tenho um bot, né? Então se eu passar o mouse aqui, ele só vai ter um botzinho. Caso eu tenha 3, 4 bots diferentes, eu vou ter essa separação aqui dentro do arquivo. Do arquivo não, do gráfico, perdão, de qual é cada bot, né? E a parte de auditoria, deixa eu até ver se já tem alguma coisa, que seria basicamente o que a gente viu lá dos bots, só que uma versão geral, né? Então eu vou ter tudo que foi mexido dentro da boteria mesmo, não só do bot em específico. Então, se eu criei um bot novo, se eu excluí um bot novo, se eu mexi em uma configuração X e Y, então sempre a gente vai ter aqui, sempre seguindo o mesmo padrão, né? A gente vai ter o usuário que fez a alteração, a ação, né? Qual foi o tipo de ação que ele fez, uma pequena descrição, qual foi a data que foi feita aquilo lá e os detalhes que ele sempre me dá esse valor aqui e pede para entrar em contato com a CodeServe, né? Enfim,
eu tinha um bot lá que sumiu. Pô, se sumiu o bot, a gente precisa entrar em auditoria e ver o que aconteceu. A gente vê que o usuário X excluiu o bot, por exemplo. Pô, vamos ver o que aconteceu. Aí é só acionar ali o pessoal, mandar esse ID que a gente consegue pegar as informações que foram feitas. Enfim, aqui é mais para ter essa auditoria geral. O relatório de empresas ele é bem simples, ele não tem muito, né? E aqui, né, acho que é só isso. Se alguém tiver alguma Ian, dúvida dessa parte, pode falar. a gente tem uma dúvida aqui no chat da Fogaça, tentando ali na parte de conversas, o dele fica escrito sessões. Seria o mesmo que conversas? Conversa e sessão, ela tem a mesma... É ambíguo, né? Os dois são a mesma coisa. Então vai ter tanto conversa quanto sessão, é a mesma coisa. A gente trata igual. E é isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida final aí, acredito que a gente passou por todos os relatórios. Show, ótimo. Pessoal, fiquem à vontade aí para abrir o microfone, fazer perguntas ao Ian. Acho que esse é o momento agora, tá? Em relação às pesquisas, a gente consegue ter uma visão mais detalhada de nota por cliente, por agente? O que a gente tem de pesquisa hoje, basicamente é quantitativo, né? Então, sempre que a gente entrar aqui, a gente vai ter só a quantidade de pessoas que fizeram a pesquisa e quais as notas delas. Então, a gente não vai saber, por exemplo, que a nota de insatisfeito veio da seção X, né? Isso é uma coisa que a gente não vai ter correlação. O que a gente consegue fazer, normalmente, é a gente afinar a parte da pesquisa, então a gente deixa a pesquisa menor para saber qual seção, mas a gente não tem uma relação direta com isso, né? É só quantitativo mesmo. O que vai fazer, basicamente, ele vai contar quantas pessoas deram a nota 1, 2, 3, 4, 5, enfim, qual for definida ali, dentro daquele período de tempo. Então, basicamente, é isso que ele vai fazer. Ian, eu tenho uma dúvida também. Aqui vocês estão mostrando um modelo de satisfação, né, de pesquisa de satisfação. Eu estava falando com a Juliana, que ela que me atende aqui na Code 7, e ela me mostrou um modelo, caso eu coloque, né, perguntando para o paciente de uma escala de 0 a 10, quanto de satisfeito ele ficou com o atendimento. Eu também consigo, mesmo que eu coloque dessa forma, ter essa visão, assim, da pesquisa de satisfação. Quando a gente vem aqui, que a gente entra no bot, né, que a gente vai cadastrar aquela pesquisa, a gente tem o tipo dela, né? Então, quando a gente cria uma pesquisa aqui, por exemplo, a gente vai ter qual que é o tipo da resposta dela, né? Se é uma escolha, se é uma NPS aqui, por exemplo, que é de 0 a 10. Todas essas escolhas aqui, esses tipos, elas vão ter um gráfico um pouquinho diferente ali, né? Então, cada tipo ali, por exemplo, o que eu escolhi seria emoji, que é aquele ali do insatisfeito e tudo mais. Ele tem um tipo ali diferente de um que seja NPS, por exemplo, que são os 3 tipos. Basicamente a mesma coisa, ele vai dar sempre o quantitativo de pessoas que selecionaram 1, 2, 3, 4, 5, 6 e tal. Só que ele vai ter só um layout um pouquinho diferente ali para saber qual que é a pesquisa. Perfeito, obrigada, tá? Deixa eu até ver se eu consigo. Tem outra forma também, né? Não precisa necessariamente usar essa opção da pesquisa. Tem como fazer com variável, com tag. Então, tem como montar na mão, basicamente, né? Sem usar o bloco. Aí você pode captar o que você quiser, literalmente. Vai depender bastante de como a pessoa quer fazer e tudo mais, né? Mas deixa eu até ver essa pesquisa 2, fazer um ao vivo aqui para ver se dá certo. Deixa eu acessar meu botzinho, mandar meu nome. Sair. Botar 8. E aí eu venho aqui, relatórios, deixa eu ver aqui, pesquisas, 24 horas e troca a pesquisa aqui. Ó, por exemplo, o relatório aqui de 0 a 10, né, o NPS aqui, ele já tem esse gráfico aqui que é um pouquinho diferente. Aqui, por exemplo, ele já me contabilizou que é uma sessão só que foi finalizada,
não teve nenhuma abandonada, e aqui ele vai me dar sempre a média de atendimento, né? Aqui no caso, 8. E aí ele vai ter, se caso eu tenha mais perguntas, né? Por exemplo, esse aqui eu só tenho uma pergunta, aí ele vai deixar só um. Se eu tenho mais, ele vai listar as outras perguntas ali, né? Então cada pesquisa vai ter ali um gráfico um pouquinho diferente, mas no final é a mesma coisa. Então vai depender sempre do tipo de pesquisa que tu selecionar ali pro teu bot. Esse cálculo do NPS, ele vai fazer uma média, assim, da total das notas, seria? Isso, ó, quer ver? Eu vou fazer aqui um outro aqui. São 10. Vou mandar um oi aqui, já vou fazer outra. Decidi. Mandei um oi. O meu nome vai ser oi agora. E aí, deixa eu botar sair. Eu vou botar um 2, por exemplo. Deixa eu selecionar aqui as 24 horas para ele pegar. Aqui ele pegou as 3, né? As 3 foram finalizadas e aqui ele pegou essa média de 6.7 que ele fez ali, né? Então seria sempre essa média de quantas, de como tá ali a nota de atendimento, né? Como eu não tenho separado ali, né? Eu não consigo saber exatamente quantos clientes deram 10, quantos clientes deram 9. Vai ter sempre a média para ver como que tá a nota naquele período, né? Seria isso. Uma pergunta. Para tratar a resposta de HSM, a gente consegue usar o bloco condicional, né? Eu preciso fazer alguma outra função ou só colocar lá, por exemplo, o code namespace igual o código lá do Sanctify, da mensageria, enfim, para que seja direcionado para outro bloco, né? Não, é só pelo condicional mesmo. A gente consegue pegar esse nome ali, né? Direto pelo HSM, e aí com base no HSM a gente, enfim, define que ele vai para o bloco X ou que ele vai para o bloco Y. Beleza, só o code namespace e o código, né, do template. Isso, se eu não me engano é só esses dois mesmo. Na verdade, eu acho que só com um deles tal, mas com os dois eu sei que dá certo. Mas talvez eu acho que só o codename ali, eu acho que ele já vai. Não, eu falo porque o codename tem que estar... O nome, né, da variável é codename e o resultado ali é o código, né? Isso, aí com aquele código ali a gente consegue definir, não, ele chegou do HSM, ele vai para um fluxo diferente de quem chegou dando oi, por exemplo. Beleza, obrigado. E daí isso pode ser tagueado, né? Eu posso taguear quem veio do HSM e quando eu pesquisar o relatório, eu tenho a tag lá de quantas pessoas vieram para o HSM e quantas pessoas deram um oi no padrão, por exemplo. E aí eu tenho essa ideia de qual que é a diferença de acesso do bot nos dois estilos de iniciação de conversa, né? Sim, beleza, obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu tenho uma outra dúvida. Ali na parte das tags, a gente tem um fluxo bem, bem grande na bateria. Eu teria como fixar algumas tags, ou toda vez que eu quiser, eu vou ter que filtrar as que eu quero? No caso, salvar as tags que eu quero procurar sempre. É isso? Isso. Não, essa parte de salvar não. Então, quem entraria sempre, ele carrega sempre todas as tags e a pessoa tem que selecionar quais que ela quer ali para fazer. Entendi. Obrigada. Ian, uma dúvida. A gente tem a necessidade, quando o cliente está em atendimento no bot, ele é transferido para o humano, né? E aí volta para o homem, para o bot para fazer a pesquisa. Isso é uma necessidade da Kenichi. A gente estava até conversando, tive um treinamento ali com o Vitor para colocar a pesquisa deles no bot. Você comentou hoje que é só quantitativo, né? A gente não consegue ter a visão do operador que atendeu no atendimento humano no Omni,
nos relatórios ali da bateria, né? Por exemplo, eu atendi, o operador A atendeu no Omni, Uhum. e ele vai dar uma nota quando ele for para a bateria. Eu não consigo linkar que a nota é de tal operador, né? Eu conseguiria fazer talvez com as variáveis, né? Eu adicionar isso numa variável da bateria e quando eu fosse, por exemplo, tirar um relatório, eu pedir para ele selecionar essa variável, né? Porque aqui no relatório a gente consegue selecionar aqui embaixo as variáveis, né? Então, talvez a Então, gente conseguiria fazer nesse estilo. Então, eu pegaria o nome do atendente mais a nota, jogaria isso numa variável da bateria e quando fosse passasse ali pro arquivo, a gente conseguiria ter essas duas informações. entendi. Então, aí isso eu faço ali quando eu estiver criando a minha pesquisa no bot, né? Coloco essas duas variáveis, aí ele vai trazer tanta informação do operador que atendeu no humano, quanto a nota que foi dada na bateria. Na verdade, talvez seria um pouquinho diferente, assim. É interessante ver certinho como é o fluxo de vocês, mas seria um pouquinho diferente porque ele seria um pouco mais customizado do que aquela parte ali da pesquisa. Mas acredito que dê para fazer. Se a gente vê o fluxo bonitinho lá e tal. Só de a gente- curiosidade, tem alguma variável global aí na bateria que se comunique lá para saber qual que é o atendente do Omni? Não, né? Ou seria algo montado mesmo, né? Toda vez que a gente vem no. Eu, não sei, eu acho que eu não vou ter nenhum aqui com atendimento humano, mas toda vez que a gente seleciona aqui, por exemplo, o atendimento humano, ele já me dá alguns tipos de informação do cliente, né? Só que para passar isso do Omni para a bateria, talvez a gente tenha que fazer algumas coisinhas um pouco diferentes. Ainda eu não consigo dar certeza disso, mas dá para tentar algumas coisas, assim. Sim. Não. Talvez. A comunicação entre os dois ali, beleza. Só o problema mesmo é de amarrar o nome da pessoa que atendeu. Isso, exatamente. Seria Então, um probleminha. Talvez dê para conversar sobre isso. tá? Então, no caso, eu posso abrir isso como uma demanda ali com a bateria, né? Aí vocês conseguem avaliar, analisar o cliente, o fluxo ali, para ver se a gente consegue efetivamente implantar isso na pesquisa deles, né? Isso, perfeito. Maravilha, A obrigada. gente verificaria ali pelo cliente e dar uma olhada para ver, enfim, o que é possível, o que precisa ser mudado ali para viabilizar essa parte, mas daria para dar uma estudada sobre isso, sim. Hoje, por Porque- exemplo, você pode falar, Pamela. Hoje, a gente usa a pesquisa ali através do Omni, né? A gente acha excelente a pesquisa ali pela bateria, mas a nossa principal dor realmente é ali, porque a gente não consegue ter a visão operador. Então, se a nossa nota está baixa, eu não consigo trabalhar na raiz, né? Sim, Sabe, é ali mais geral, né? Sim. Então, se Não, entendi. a gente tivesse uma forma de trazer essa informação, acho que seria ótimo. Não, é interessante. Acho que dá para levantar esse ponto com o pessoal para a gente verificar a viabilidade disso. E falo contigo ali no paralelo, Pamela, e eu internalizo com a bateria aqui para eles analisarem como a gente consegue colocar para vocês. Tá bom, obrigada, Adri. Imagina.